Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre obesidade, mas de um jeito diferente. A gente vai deixar de lado algumas ideias antigas para olhar o que a ciência moderna tem a dizer sobre uma das condições de saúde que a gente mais entende errado hoje em dia. Sabe aquela ideia de que obesidade é só falta de força de vontade? É uma crença super comum, né? Mas será que é tão simples assim? O que será que a ciência de verdade diz sobre o assunto? Olha, e a resposta da ciência é bem direta, viu? A obesidade não é uma falha de caráter. Ponto. Ela é, na verdade, classificada como uma doença crônica e bem complexa. E só de entender isso, nossa, já muda tudo. Então, bora mergulhar nessa complexidade. Para a gente entender de verdade o que está por trás da obesidade, a gente precisa olhar para os vários fatores que entram nessa conta e, claro, como o diagnóstico é feito hoje em dia. E a verdade é que o peso de alguém é resultado de uma rede, uma teia mesmo, de coisas interligadas. A gente está falando de genética, de fatores psicológicos, do ambiente em que a pessoa vive, da situação social, econômica, até política. Ou seja, um monte de coisa que muitas vezes a gente nem controla diretamente. E é exatamente por isso que o diagnóstico correto não pode ser só sobre o número que aparece na balança, sabe? Não mesmo. Ele precisa ser uma avaliação clínica completa, que olha para o quadro geral de saúde da pessoa. Isso inclui investigar se existem complicações associadas, tipo pré-diabetes, pressão alta, apneia do sono. Agora, se liga nesse dado que é super interessante e olha bem animador. Não precisa pensar em mudanças gigantescas, não. Uma perda de peso que pode parecer pequena, de só 5% do peso total, já é capaz de trazer benefícios clínicos enormes. É uma redução de risco para a saúde que faz muita diferença. Ok, então se a gente está entendendo a obesidade como uma doença crônica, o tratamento, ou melhor, o manejo dela, também tem que ser pensado a longo prazo, faz sentido? E é isso que nos traz para a nossa segunda parte. A gente vai ver agora quais são as ferramentas e as estratégias de comunicação que ajudam de verdade a construir uma mudança que dura. E olha, o ponto de partida é sempre a conversa. Para a coisa funcionar, precisa existir uma parceria de verdade, sabe? Uma relação de apoio, sem julgamento, entre a pessoa e o profissional de saúde que a acompanha. E para ajudar a guiar essa conversa de um jeito produtivo, existe uma abordagem que os profissionais usam muito, chamada de os 5 As. Pensa nisso como um roteiro, que garante que o papo seja sempre respeitoso, completo e, o mais importante, colaborativo, sempre focado no que a pessoa precisa. Mas não é só de conversa que se vive, né? A terapia comportamental entra com ferramentas bem práticas. São técnicas que ajudam a pessoa a se entender melhor, a sacar quais são os seus comportamentos e, a partir daí, construir novos hábitos mais saudáveis. E falando em ferramentas, tem uma que é, nossa, poderosíssima para mudança de comportamento. Saber definir o tipo certo de meta. É aí que entra o método SMARTS. Ele pega aquele objetivo que parece meio vago e transforma num plano de ação super concreto. A ideia é garantir que as metas sejam claras, que motivem e, principalmente, que sejam realistas. Beleza, a gente já falou da parte mental, da comportamental, mas tem outro pilar que é fundamental para a saúde a longo prazo, né? A atividade física, claro. Então vamos dar uma olhada no que as diretrizes recomendam. E a primeira coisa a entender é que não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. As recomendações são diferentes para cada fase da vida. Para crianças e adolescentes, a ideia é ter 60 minutos por dia. Já para os adultos, o alvo fica entre 150 e 300 minutos por semana. Tudo pensado para ser seguro e funcionar bem para cada grupo. E o mais legal é que a atividade física é super adaptável. Não é para ser um bicho de 7 cabeças. Existem orientações claras e que trazem muitos benefícios também para idosos, para gestantes e para pessoas com deficiência. O foco é sempre no que é possível fazer, adaptando para a capacidade de cada um. Então, o que a gente tira de tudo isso? Acho que a mensagem principal é que lidar com a obesidade é uma jornada. Uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Exige estratégia, apoio constante e não tem nada a ver com procurar uma solução mágica e rápida. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Se a gente entende que a obesidade é essa condição tão complexa, com tantos fatores envolvidos, a pergunta que fica é: como a gente, como sociedade, pode ajudar a construir um ambiente com mais apoio, mais empatia e, no fim das contas, mais saúde para todo mundo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.